Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara e hoje a gente vai fazer uma revisão para P1 de Geometria Analítica 1. A maioria das questões que eu vou fazer está na prova de 2024.2, a última que a gente tem. A gente vai resolver juntos aí algumas questões antigas. Bom, vamos lá então. Primeira questão, temos aqui o seguinte. Considere o vetor A igual a menos 3, 4 para a gente responder as questões 1 e 2. Primeira questão, determine todos os vetores B que são paralelos a A. Então, vou botar aqui já, ó, B tem que ser paralelo a A. E a gente tem também que o módulo de B, a norma, né, de B, tem que ser igual a 15. Então, ó, os vetores paralelos, eles vão ter a mesma direção do vetor. Então, quem são os vetores B, né, que são paralelos a A? A gente pode botar exemplos aqui como o menos 6, 8. Então, eu multipliquei o vetor A por 2. Eu poderia pensar no vetor 3 menos 4, eu multipliquei o vetor A por menos 1. Qualquer vetor que eu estou multiplicando o vetor A, ele vai ser paralelo, tá? Porque ele vai continuar com a mesma direção, ele só vai mudar o tamanho, talvez ir para o outro lado, tá? Mas ele continua sendo paralelo a todos esses vetores que a gente está colocando aqui. Só que aí a questão vai pedir para gente que esse vetor, ele também tem que ter a norma igual a 15. O tamanho dele tem que ser 15, tá? Então, a gente vai começar escrevendo o seguinte, ó. B vai ser um múltiplo de A, então a gente vai colocar uma constantezinha aqui, multiplicando no A, então pode ser o A vezes algum número. Então, por quanto que a gente tem que multiplicar para que a norma esteja dando 15? Então, essas são as duas expressões aí que a gente vai ter. Vamos dar uma elaborada nela. Vou botar aqui, então, que B vai ser esse múltiplo multiplicando em quem? Menos 3, 4. E que a norma disso tem que ser 15. Esse múltiplo aqui a gente vai jogar tanto para o menos 3 como para o 4. Já vou mudar aqui mesmo. Vai ficar assim. E a norma disso dando 15. Como que a gente calcula a norma? Raiz, né? Tem a ver com aquela formulazinha da distância que vem lá da formulazinha de Pitágoras. Então, a gente vai botar raiz, o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. E isso tem que ser igual a 15. Vamos passar essa raiz para o outro lado como quadrado. Acho que nem vai valer a pena. Vou mandar fazer aqui mesmo primeiro. Qualquer coisa a gente passa para lá depois. Ó, menos 3 ao quadrado vai dar 9. E o nosso múltiplozinho vai ao quadrado também, né? O nosso númerozinho ali também. 4 ao quadrado, 16. E esse daqui ao quadrado também. Nem vai valer a pena passar a raiz para o outro lado, ó, porque aqui vai dar exato, então a gente resolve aqui mesmo. 25 com a nossa constante ao quadrado, igual a 15. Quanto que vai dar isso aqui? 5. E a nossa constantezinha igual a 15. Então, vai dar 3. Isso significa que o B vai ser igual 3 vezes o A. Então, meu B vai ser menos 9 e 12. E aí, se quiser tirar uma provinha real, pode calcular a norma disso daqui e verificar se realmente está dando 15, mas vai dar, tá? Questão 2 está pedindo o que para gente? Determine todos os vetores C perpendiculares ao vetor A, tais que a norma de C tem que ser 35 agora. Então, C é perpendicular a A e a norma de C tem que ser 35. Como que a gente faz um vetor perpendicular? Troca os dois nas duas coordenadas de lugar e troca o sinal de uma delas. Ah, então eu vou botar aqui o C.
ele vai ter que ser um múltiplo de... Troco os dois de lugar, 4 menos 3, e troco o sinal de 1, vou trocar do 3 que está negativo para ficar tudo positivo. Então, C tem que ser múltiplo do 4, 3, que é um vetor perpendicular a A, ok? Trocamos assim e mudamos o sinal. E a mesma coisa agora a gente vai fazer de lá. Então, a gente tem que ser 35. Então, raiz de C, já vou colocar aqui 4, com esse múltiplozinho já ao quadrado, mais 3 vezes a constante ao quadrado, tem que ser 35. Então, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Bem parecida a conta, né? Porque trocando de lugar e tirando o sinal, não vai fazer diferença quando a gente eleva ao quadrado. Mais ou menos elevado ao quadrado vai dar no mesmo. E trocar de lugar vai só trocar na ordem da conta ali. É uma soma, então não vai fazer diferença. Vai dar o mesmo resultado desse lado aqui que tinha dado antes. 5. A constante aqui, né? 5 vezes a constante igual a 35. Então, vai dar 7. Então, o nosso C vai ser 7 vezes o vetor 4, 3, que vai dar, então, 28, 21. Aqui no gabarito da questão, eles botaram o vetor menos 28, menos 21. Esse vetor é perpendicular a A? Também, ele só dá para o outro lado. E a norma dele vai dar 35? Vai também, porque só tem o sinal diferente. Então, as duas formas estariam corretas, né? Dependendo de quem que mudou o sinal aqui, pode ser que fique um pouquinho diferente, mas não tem problema, tá? Então, a gente tem essas duas opções aí do ponto C. E no ponto B, também, no vetor B também, se a gente colocar 9 menos 12, se a gente multiplicar ele por menos 1, ele vai continuar com a mesma norma e sendo paralelo, porque a gente multiplicou por menos 1. Então, a gente vai considerar essas duas possibilidades, tá? A positiva e a negativa, e aqui também. Deixa eu ver só se está dando para ver atrás no quadro aí. Deu certinho. Então, vamos continuar. Próxima questão. Temos aqui um gráficozinho e a partir dele a gente vai responder todas essas questões aqui. Começando pela questão 3. A partir do gráfico, encontre as coordenadas dos pontos P, Q e R. Bem tranquilinha essa daqui, é só a gente falar as coordenadas de cada um. Então, a gente vai ter aqui que P, olhando aqui no gráfico, P está aqui. Então, a coordenada X é 1 e a coordenada Y é 3. Ponto Q. 6 menos 1 e R. 2 menos 4. Então, a gente só pegou os pontos mesmo, x e y, colocamos ali. Só aí, gente, olha quanto estava valendo essa questão, estava valendo 1,5. Bastante ponto para uma questão bem tranquila. Questão 4. Encontre uma equação cartesiana da reta R que passa por P e por Q. Então, ó, a gente quer cartesiana. O que a gente precisa para cartesiana? Um vetor perpendicular à reta e um ponto que pertence à reta. O ponto sempre precisa, né? Então, a equação cartesiana, a gente precisa de um vetor perpendicular. Então, a gente vai ter aqui R, a gente precisa de um vetor U, que é perpendicular a R, e a gente precisa de um ponto que pertence a R. Quem que é esse ponto que a gente vai usar? A reta passa por P e por Q. Então, posso usar P, posso usar Q também. Eu vou usar o próprio P, que ele é mais simplesinho. E como que a gente vai encontrar o vetor U, que é perpendicular? A gente vai começar com o vetor V.
pegando os dois pontos que passam. Então, se a reta passa por P e passa por Q, se eu fizer o vetor PQ, ele vai ser paralelo à minha reta. Então, vamos começar com o vetor paralelo. Então, o vetor PQ, Q menos P, ou pode ser ao contrário também. Só um instantinho, gente. Vou continuar aqui. Vamos lá. PQ, então, 6 menos 1, 5. Menos 1 menos 3, menos 4. Esse vetor ele é paralelo à reta R, ok? A gente quer um perpendicular, então o que a gente faz? Troca de lugar e muda o sinal. Então, agora sim a gente vai ter esse vetor U, ou V, o nome que quiser dar, que a gente estava procurando, que vai ser o vetor 4, 5. Esse vetor aqui agora é perpendicular à reta. E o ponto P, eu vou usar ali o ponto que a gente já tem, 1, 3 mesmo. Então, com essas duas informações, agora a gente monta a nossa reta R. R vai ser 4x mais 5y, só encaixar aqui as coordenadas do vetor perpendicular, tá? Então, 4x mais 5y igual a C, igual a uma constante ainda, um número que a gente ainda vai encontrar. Quem que vai ser o C? Como a gente faz para encontrar ele? A gente vai pegar o nosso ponto P e encaixar aqui. Então, vai ficar 4 vezes 1 mais 5 vezes 3, que dá 4 mais 15 vai dar 19. Então, a nossa reta vai ficar 4x mais 5y igual a 19. Ficamos aí, então, com nossa reta R. Questão 5. Encontre as equações paramétricas da reta S, que passa por R e é perpendicular à reta R. Ó, então, a gente fez a nossa reta R aqui, passando por esses dois pontos. E agora, a gente vai ter a reta S aqui, ó, de forma perpendicular. Pode ser que passe no Q ou não, a gente não sabe ainda, tá? Mas, de forma, até parece que vai passar, né? Mas a gente não pode confiar na nossa vista e usar o ponto R e o Q não, tá? Então, ó, parece até que vai passar ali, mas não é uma certeza. Então, tá falando, encontra as retas paramétricas da reta S que passa por R. Então, já vou anotar aqui, ó, R pertence à reta S. E R é perpendicular, então, essas duas retas são perpendiculares. O que a gente precisa para a gente fazer uma equação paramétrica? A gente precisa de um vetor paralelo e um ponto que pertence. O ponto a gente já tem, a gente precisa de um vetor paralelo. Agora pensa comigo, ó. Um vetor que é perpendicular a R, ele vai ser paralelo a S. Qual vetor que a gente tem que é perpendicular a R? O próprio 4, 5. Então, a gente tem que avaliar. Se a gente precisasse de um paralelo, a gente até teria o 5 menos 4 já também. Mas quem que a gente vai pegar? A gente vai pegar o U, que ele é perpendicular a R. Então, ao mesmo tempo, ele vai ser paralelo à reta S. Então, esse mesmo U aqui que a gente usou, 4, 5, ele vai ser paralelo à reta S. Então, a reta paramétrica, a gente vai fazer assim. A gente vai botar as informações de x em cima e de y embaixo. Então, a gente vai botar aqui o ponto. Quem é o ponto R? Vou escrever ele aqui também. R, ó, 2 menos 4, só olhar aqui também, né? 2 menos 4 é paralelo a S. Então, a gente, paralelo não, um ponto, né? Pertence a S. Então, a gente vai colocar aqui 2 menos 4. Agora, a gente vai somar com o vetor e vai multiplicar ele num parâmetro, né? Que normalmente a gente usa o T, mas pode ser outra letra. Então, aqui vai ficar mais 4T mais 5T. E a gente só não pode esquecer de falar que T pertence aos reais. Então, essa daí ficou a nossa reta S. Na questão 6 que está pedindo, calcule a distância do ponto R
até a reta R. Então, agora eu preciso da distância daqui até aqui, ó. Se a gente soubesse que realmente passa ali no Q, seria ótimo, né? Que era só fazer a distância de Q e R, mas a gente não tem certeza, porque a questão não falou isso pra gente, só se a gente calcular isso por fora, mas vai dar mais trabalho, tá? Então, vou colocar aqui a questão 6. Coordenada de R, 2 menos 4. E quem foi a nossa reta R? Volta aqui, ó. 4x mais 5y igual a 19. E a gente vai jogar na fórmula que a gente tem para a distância de um ponto e uma reta. Distância de um ponto e uma reta vai ficar módulo. Aí a gente vai pegar as informações aqui da reta, ó, 4x mais 5y, só que em vez de x e y, a gente vai escrever x e y do meu ponto. Então, vai ficar 4 vezes 2, mais 5 vezes o menos 4, menos o c, que é 19. Dividido. Aí a gente vai pegar de novo as informações do nossa reta aqui, né? O 4, 5, e vai colocar aqui na formulazinha que parece Pitágoras, né? Então, raiz de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E essa é a fórmula da distância de um ponto para uma reta. Se esquecer a fórmula, dá para fazer também toda aquela questão, né? Tem a reta aqui, então encontra quem é o ponto de interseção, né? Que visualmente até parece que é o Q, mas a gente não tem certeza. Então, encontra quem é o ponto de interseção em três retas R e S. É bom que a gente já tenha S, né? Que é a reta perpendicular aqui que passa por R. Encontra o ponto e faz a distância de R e esse ponto que a gente encontrar. Mas, se lembrar da fórmula, não é uma fórmula, né, muito difícil de ser lembrada, é só encaixar o ponto aqui na nossa reta, menos C, como se ele passasse para o lado de cá, e divide aqui por A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz disso. Então, é mais rápido fazer assim. Bom, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 5 vezes menos 4, menos... botei C aqui, não botei o número. 8 menos 4 vezes 5, 20, menos 19. Dividido por raiz de 16 mais 25. E aí, essa parte de cima vai dar menos 31, sendo que o módulo de menos 31 é 31. E aqui embaixo vai dar raiz de 41. E aí, a gente já termina a nossa distância. A gente pode racionalizar se a gente quiser também. Multiplicar por raiz de 31 em cima e embaixo. De 41, na verdade. E vai ficar assim. Bom, seguindo, nós vamos para a questão 7. Faça um esboço da região R, dada abaixo, contendo todos os pontos e curvas que delimitam a região, identificando cada ponto e curva. Então, aqui a gente tem 4 retas, tá? E a gente vai precisar identificar direitinho como que elas são e fazer esse esboço aqui. Primeiro, a gente vai desenhar cada uma com um igual aqui, só as retas. Depois a gente vai avaliar se é maior, se é menor, se tem igual ou não, e aí a gente junta todo mundo, tá? Então, ver mais o que ele deu aqui na atenção. Tá, só falando que tem que estar completinho, não pode faltar nada, né? Então, se eu tenho essa reta e essa reta aqui, eu tenho que falar quem é o pontozinho de interseção, porque ele vai aqui delimitar o meu desenho ali, que vai ficar no final, a minha região. Então, eu tenho que falar todo mundo, tá? Então, ó, interseção também. Vamos lá, 5x mais y igual a menos 13 por enquanto. Depois eu vou escrevendo as outras para ver o quanto a gente vai usar aqui de espaço. A gente pode desenhar isso usando até a ideia de vetor, mas acho mais fácil a gente usar a ideia mesmo da
função afim. Vou colocar aqui y igual menos 5x menos 13. Pode deixar no formato que estava também. Como que a gente desenha uma reta? Para desenhar uma reta, a gente precisa de 2 pontos. A gente vai encontrar 2 pontos quaisquer, podem ser quaisquer pontos. Né? Então, a gente escolhe o valor para x e encontra o y correspondente. Uma ideia, quando a gente está desenhando retas no geral, é a gente escolher x como zero, que a gente vai encontrar onde corta o eixo y, e também fazer y como zero, que a gente vai encontrar onde vai cortar o eixo x, porque são 2 pontos importantes. Mas aqui, talvez, a nossa região vai ficar lá em cima, assim. Então, talvez, né? Vamos ver como que vai ficar. Então, talvez a gente não precise aí dos pontos em que corta os eixos. Então, a gente pode pegar qualquer ponto, tá? Vamos tentar pegar alguns pontos aí para a gente fazer, então, escolhendo mesmo. Então, eu vou escolher x igual a 13, que eu acho que vai ficar sem fração. E a gente vai descobrir o y correspondente. Então, y vai ficar menos 5 vezes 13, menos 13. Y vai ficar menos 65, menos 13. Vai ficar um ponto muito alto, né? 78. Ah, não gostei do ponto, vai ficar muito ruim para eu desenhar, então vamos escolher outro. Vou escolher x como zero mesmo, que eu falei da dica, e ela vai ser boa porque também não vai dar fração. Então, vai ficar menos 5 vezes zero, zero, menos 13. Então, ó, já descobri um ponto aqui, o ponto 0, menos 13. Mas eu preciso de outro ponto. Agora, eu vou escolher o x como 1. 2 pontos simples. O y vai ficar. Não vai dar fração também, não. Não sei de onde que eu peguei, que talvez daria fração, mas não vai dar, não. Vai ficar menos 5 vezes 1, menos 5, com menos 13, y igual a menos 18. Então, a gente encontrou o ponto 1, menos 18. Não gostei desse ponto também. Vai ficar ruim de desenhar lá no menos 18, lá embaixo. Eu vou escolher um x negativo aqui. Vou escolher o menos 2. Tô fazendo assim, gente, pra vocês verem que a gente pode escolher qualquer um que agrade ali, que dê para colocar no desenho. Então, eu vou colocar y igual a menos 5 vezes menos 2, menos 13. Y igual a 10 menos 13, que vai dar menos 3. Ó, ficou bem melhor para a gente desenhar. Ponto menos 2, menos 3. Até esse aqui no 13, tá bem longe também. Vou pegar outro mais pertinho. Menos 1 ou menos 3 vai ficar melhor. Então, menos 3. Então, aqui vai ficar menos 5 vezes o menos 3. Vou apagar aqui para dar para fazer o outro. Menos 13. Y vai ficar 15, positivo, menos 13, que dá 2. Então, o ponto menos 3, 2. 2 pontos aí que a gente encontrou, então, para o nosso desenho. Vou apagar essas contas para abrir espaço. Anotar aqui em cima os nossos pontos. E vamos desenhar essa reta. Vou desenhar todas separadinhas e depois a gente junta. Essa questão não é tão complicada, mas a gente tem que fazer com calma e organizado para a gente não embolar todas as informações. Então, ó, o ponto menos 2, 3. E o ponto menos 3, 2. Então, essa daí é a nossa primeira reta. Menos... Deixa eu ver se está certinho. Peraí que eu tenho a impressão que deu algo diferente. Só um instantinho. Deixa eu conferir de novo. Menos 5 vezes menos 2. Menos 13, 10. Menos 13 vai dar menos 3 aqui. Menos 3. E o de baixo vai ficar 15 menos 3.
15 menos 13, 2 mesmos. Esse aqui, ó. Menos 2, menos 3. E menos 3, 2. E a gente vai montar aqui a nossa reta. Próxima reta, menos 3x mais 5y igual a menos 7. Novamente, esse aqui, eu vou pensar, se eu botar na fim, vai ficar com fração. Então, eu vou deixar assim mesmo e a gente vai escolhendo alguns valores aí, tá? Vou escolher x igual a 2, para a gente ver com o que vai dar. Então, vou botar aqui em cima. X igual a 2, a gente vai ter menos 3 vezes 2, mais 5y igual a 7. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 7, né? Mais 5y igual a menos 7. 6 vai passar para lá como mais, então vai ficar 5y igual a menos 7 mais 6. 5y igual a menos 1, y igual a menos 1/5. Deu um número com fração, mas que não é tão ruim da gente desenhar, então eu vou deixar assim mesmo. Então, rapidinho, deixa eu só botar aqui que eu não botei, ó, os nossos pontos aqui. E aí, a gente vai ter, então, o ponto 2 e 1/5. Ó, 1 tá aqui, 1/5 vai estar aqui bem baixinho. Então, 2 e menos 1/5. Vamos pegar e escolher outro. Agora, eu vou escolher x igual a menos 2. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 2 vai ficar ruim. Deixa eu pensar um que vai ficar melhor. Talvez o menos 3. Menos 3 vezes menos 3 mais 5y igual a menos 7. Então, aqui vai dar 9 mais 5y igual a menos 7. Vai passar para lá, vai ficar ruim também, ó. Vou testar o mais 3. Vai testando, gente, até se encontrar alguma coisa que dá para colocar no gráfico. 5y igual a menos 7 mais 9. Ainda assim uma fração, mas uma fração que eu já acho melhor da gente desenhar. Então, 5y vai dar 2, y vai dar 2/5. Então, agora no 3 vai estar em 2/5. Esse tinha dado menos ou mais, gente? Não anotei agora. Escrevi menos aqui, ó. Vou fazer ele de novo. 2/5. Vou colocar aqui como 4/10, né? Mexendo na fração. E isso é a mesma coisa, então, do que 0,4, para a gente conseguir desenhar melhor aqui. 0,4 vai estar por aqui, ó, 0,5 aqui no meio, um pouquinho para baixo. Você vai refazer esse do 2 rapidinho? Acho que eu marquei errado ali no gráfico. Menos 3 vezes 2 mais 5y igual a menos 7. 5y vai ficar menos 7. Menos 6 vai vir para cá como mais 6. É negativo mesmo. Eu botei aqui em cima aquela hora. Então, é aqui assim, ó. 2. Mais ou menos aqui assim. 1/5. 1/5 é 0,2, tá? Ó, 1/5. Mesma coisa que 2/10. 0,2. Então, é bem pertinho ali da reta. E aí, a gente ficou com esse aqui, então. Essa reta aqui. Próxima. 2x mais y igual a 9. Está mais simples também. Então, eu vou escolher x igual a 0. E vai ficar 0 e y igual a 9. Já descobri o ponto. Vou desenhar ele aqui na frente. Então, ponto 0 em x, 9 em y, vai cortar
lá em cima, aqui, ó, vou botar de 3 em 3, 3, 6, 9, vai cortar aqui em cima. Vou escolher agora x igual a 3. Vai ficar 2 vezes 3 mais y igual a 9. 2 vezes 3, 6. Então, y igual a 9 menos 6. Y igual a 3. Ó, esse ponto ficou melhor aqui embaixo. 3, 3. Pensar num outro ponto mais aqui pertinho, para a gente desenhar tudo na mesma métrica. Então, vou botar aqui o ponto 3, 3, todos os gráficos, né? Só para ficar melhor da gente juntar depois. Então, vou escolher outro ponto. Vou escolher o menos 1. Menos um pouquinho mais. Menos 5. Vai ficar 2 vezes menos 5 mais y igual a 9. Y vai ficar menos 5 não, vou fazer com mais 5. Vai ficar 9. 2 vezes 5, 10. Vai passar para o outro lado como menos 10. Então, y deu menos 1. Então, gente, eu fui escolhendo, não, menos 5 vai ficar 9 mais 10, vai dar 19. Não é que eu quero. Queria um mais ali pertinho. Então, vou escolher o x igual a 5, então. Então, esses testezinhos aí para a gente conseguir pegar uns pontos bons aqui da gente desenhar. Então, eu vou ter o x igual a 5, que vai estar para cá. E aí, tá dando menos 1. Então, o ponto vai estar bem no cantinho aqui, ó. E, por fim, o último gráfico que a gente vai ter aqui, do y igual a 3. Y igual a 3 é um gráfico constante, tá? Então, ele vai ter todos os valores de y igual ao 3 aqui. A gente vai pensar agora em qual região a gente vai pegar de cada um deles e depois a gente vai juntar todo mundo num gráfico só, calculando as interseções entre eles, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai avaliar esse maior e o menor. Normalmente, o maior ele vai aparecer aqui em cima e o menor vai aparecer aqui embaixo. Mas tem gente que tem dificuldade de conseguir observar isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode escolher um ponto e fazer um teste. Por exemplo, essa reta aqui está quase em pé, né? Então, quem que é o que está em cima e o que é que está embaixo? Fica um pouco difícil da gente observar. E mais um detalhe, para a gente fazer o direto assim, se tem um maior em cima, se tem um menor embaixo. Para a gente fazer essa avaliação, o meu y precisa estar isolado, tá? Precisa estar y maior que alguma coisa ou y menor que alguma coisa. Aí a gente consegue fazer direto. Mas a gente nem fez isso no nosso, a gente não ficou colocando na afim. Só a primeira que eu botei nem precisava também, dava para ter feito com essa daqui, tá? Vou apagar isso aqui que a gente não vai usar mais. Então, na verdade, tá bom, era só para desenhar. Então, a gente só precisa saber se vai ser a de cima ou a de baixo. E aí, outro detalhe, sempre que tiver aqui o igual, a gente vai pegar a reta também. Mas se for igual a esse caso aqui que não tem, a gente vai ter que fazer um tracejado para mostrar que a reta ela é o limite, mas ela não pertence à minha região. Igual quando a gente faz o intervalo aberto, que ele é o limite, mas o número mesmo não está pertencendo ao meu intervalo, tá? Então, eu vou dar essa ideia de testar um ponto. Você pode testar qualquer ponto que você quiser, ó. Por exemplo, aqui eu vou testar o ponto 0, 0. Se o ponto 0, 0 der certo na minha equação, significa que eu tenho que pintar, né? Vou pegar essa parte aqui. Se o 0, 0 não encaixar na minha região, aí eu vou pegar essa parte de trás aqui, que é a parte de baixo, tá? Então, vou testar o ponto 0, 0, ó. 5 vezes 0 mais 0. Igual não, né? Que agora a gente vai testar aqui, ó, com o maior
ou igual que menos 13. 5 vezes 0, 0, mais 0, 0. 0 é maior ou igual, né, do que menos 13? Sim, 0 é maior que menos 13. Então, esse ponto aqui vai pertencer à minha região, bem como todos os pontos que estão do mesmo lado que ele, né? Não tem como esse pertencer e depois ser aqui. Então, se o ponto 0, 0 tá, o ponto aqui também vai estar, esse. Todo mundo que é do lado de cá também vai estar. Então, essa ideia de testar um pontinho pode ser bem útil. Então, vou marcar aqui que a gente quer esse lado aqui. Próximo. Vou também testar o ponto 0, 0. Tá? Só que aí, ó, vou até marcar aqui que a gente não fez mais o igual. Agora é maior ou igual. Aqui também. Agora não é mais igual. Agora a gente vai fazer o maior. Maior que menos 7. Vou testar o ponto 0, 0. Então, menos 3 vezes 0, mais 5 vezes 0, tem que dar maior que menos 7. 0 mais 0, 0. 0 é maior do que menos 7? Sim, então o 0 tá. E os amigos dele aqui, os pontos que estão do mesmo lado, vão entrar também. Ó. Então, a gente vai marcar a região que tem o ponto que a gente testou. E aqui não tem igual. Então, na verdade, a minha reta aqui, a gente vai colocar um tracejadinho, ó, passando, um pouquinho fora aqui, passando pelos pontos como meu limite. Próximo, vou testar o ponto 0, 0 também. Então, agora não é 9, é menor. Gente, o 0 tá entrando em todos. Eu vou pegar um que não entra para vocês verem como, o que acontece quando não entra, tá? Porque o 0, 0 vai dar certo aqui também. Eu vou pegar o ponto. Ó, aqui a gente foi até o 5. 5, 1. Esse ponto aqui, ó. Pegar o ponto 5, 1 para testar. Vai ficar 2 vezes 5 mais 1 tem que ser menor que 9. 10 mais 1, 11. 11 é menor do que 9? Não. Então, a gente não vai pegar a região do ponto que a gente testou. A gente vai pegar a outra. Poderia ter testado 0, 0 também, é uma conta mais rápida, né? Mas eu queria mostrar um exemplo para vocês de quando dá errado. Então, ó, a gente vai pegar o outro lado, que não é o lado do pontinho que a gente testou. E agora, y igual a 3, y menor ou igual que 3. Esse é mais fácil, dá para ir direto, né? Se o y tem que ser menor que 3, então meu y pode ser 2, pode ser 1. Então, a gente vai pegar a parte de baixo aqui, mas, na dúvida, pode fazer testando também vai dar certo. Vamos testar o 0 mesmo. 0 é menor que 3? Sim. Então, o ponto 0, 0 vai ter que entrar. E todos eles que estão abaixo da linha também. Bom, agora a gente... e o detalhe, esse primeiro tem igual, o segundo não tem igual, o terceiro também não tem igual. Então, também vai ter que ser aqui, ó, tracejadinho assim. E o último tem igual, então vai ser uma reta. Vamos agora calcular as interseções, tá? E aí, gente, a interseção é mais importante do que esses testes aqui que a gente fez antes, né? Aqueles pontos que a gente foi encontrando foi só para eu conseguir desenhar minha reta. Mas os pontos mais importantes mesmo são da interseção. E se quisesse pular aquela parte e já calcular só a interseção também dava. Porque, ó, a gente tem uma reta assim, uma reta assim, uma reta assim e uma reta assim. Mais ou menos isso aqui que a gente tem. Então, se eu já calculo as interseções, eu ia encontrar esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Que eu já vou ter, então, 2 pontos que pertencem a cada reta, não era o que a gente precisava? 2 pontos que pertencem à reta. Então, eu fiz daquele jeito primeiro para a gente conseguir visualizar as retas separadinho. Mas, se quiser já começar pelas interseções, vai ser um pouco mais rápido, porque aí, ó, vou botar aqui, essa é a reta A, essa é a reta B. Na hora que eu faço a interseção entre A e B, eu já encontrei um ponto. E depois, na hora que eu for fazer a interseção entre A e C, eu já vou encontrar mais um ponto que pertence ao A. Então, eu vou conseguir desenhar um pouquinho mais rápido. E agora, eu vou fazer com vocês dessa forma mais rápida, sem ser separadinho, tá? Então, eu vou chamar aqui de A, B, C e D. Não tem a ver com o nome que eu dei antes, pode ser que fique diferente, tá? Então, ó, interseção entre A e B vai ser esse sisteminha aqui.
5x mais y igual a menos 13, menos 3x mais 5y igual a menos 7. Pode ser até que dê pontos mais complicadinhos, tipo fração, números que são longe, né, que a gente estava tentando evitar. Mas, se derem números que a gente já vai usar no gráfico, que a gente já tem que calcular, mesmo querendo ou não, a gente tem que botar eles, então vai ficar melhor. Aí a gente pode resolver esses sistemas por substituição ou por soma. Eu vou resolver por substituição esse aqui, porque já tem um y isoladinho aqui, mas pode fazer também por soma se preferir, tá? Então, vai ficar 5x mais y igual a menos 13. Então, y igual a menos 13 menos 5x. Se y vale isso aqui, eu posso jogar isso aqui nesse y de baixo. Então, vai ficar menos 3x mais 5. E y, quem é y? Menos 13 menos 5x igual a menos 7. Então, isola em uma linha e joga esse resultado na outra. Então, a gente colocou o valor de y aqui, tá? Agora é só resolver isso. Menos 3x. Só um instantinho, que eu vi que vocês perguntaram coisa aqui. Foi da outra questão, só para eu responder vocês que eu abri aqui agora. Do lambda aqui. Ah, sim, isso aí acho que já respondi, né? Lambda sendo menos 3 também. Então, vai gerar outro vetor, foi o vetor B, tá certinho, tá? O que vocês colocaram aí no chat. Voltando aqui para a nossa. Menos 3x menos 65 menos 25x igual a menos 7. Menos 25x e menos 3x vai dar menos 28x. E aqui a gente vai botar 7 mais 65 menos 7 mais 65 vai ficar 58. E aí, x vai ficar menos 58 sobre 28. A gente pode tentar simplificar. Simplificar por 2 vai ficar menos 29 sobre 14. E aí, teria que achar uma aproximaçãozinha para isso. Tá vendo que isso aqui é quase um menos 30 sobre 15, que daria 2? Então, isso vai ser bem pertinho do 2. Ou seja, a interseção vai dar bem pertinho desse ponto aqui que a gente tinha marcado, mas não é o ponto menos 3, 2, tá? Ou melhor, o x está perto de 2, né? A interseção vai dar por aqui. Isso, ó, o x mais ou menos perto do 2, então a interseção vai dar mais ou menos por aqui assim. Aí a gente vai voltar para encontrar o y. Mas, gente, essa aproximação que eu fiz é só para a gente ter uma ideia de onde o ponto vai ficar, tá? Na escrita lá tem que ficar certinho. Na dúvida, a gente pode fazer também de 9 dividido por 14. Aí vai dar 1 ou 2. 2, né? 28, 2. 28 sobra 1. O que a gente faz com esse 1 que sobrou? Vírgula aqui, 0 aqui. 10 dividido por 14 não dá, então bota 0 aqui, bota mais um 0 aqui. 100 dividido por 14 vai dar 7. 7 vezes 14. 98, então vai sobrar 2. E assim vai. Então, a gente já tá vendo que é um pouquinho acima ali do 2, tá? O meu x. Só pra gente poder marcar no gráfico depois. Mas a gente vai usar esse número. Ah, e negativo, tá? Menos 2. Por ali, então, um pouquinho abaixo do menos 2. A gente vai voltar esse x agora em alguma expressão que tem y. Vou voltar nessa aqui, que já tá isoladinho, então vai ficar mais fácil. Menos 13 menos 5x. Quem é x? Menos 29 sobre 14. Então, y vai ficar igual menos 13, menos com menos, mais 29 vezes 5, 145 sobre 14. Se a gente fizer a soma de frações aqui, multiplicar esse 13 por 14 em cima e embaixo, vai ficar menos 182 sobre 14.
Então, ó, 13 eu peguei e multipliquei por 14, botei sobre 14, tá? Mais 15. Então, 182 menos 15. Vai ficar menos 167 sobre 14. Nossa, ficou um número bem complicadinho, né? Deixa eu ver se tá certo. Aqui tá dando diferente. Deixa eu ver se eu errei alguma continha aqui, gente. Só um instantinho. Y igual a menos 13 menos 5x. Ok, menos 3x mais 5y igual a menos 7. Menos 3x com menos 25x menos 28x. Deixa eu conferir aqui pra gente não seguir errado, né? 58. Estranho que tá dando isso mesmo na conta. Às vezes é outro ponto. Ah, não, é esse mesmo. Isso mesmo. E aqui não é 15, não. Aqui é 145. Não sei de onde eu escrevi 15 daqui. Agora foi, gente. 182. Eu tava vendo o ponto errado, tá? Não tava certo. Eu vi outro ponto, achei que tava errado. 32 menos 145 vai ficar menos 37 sobre 14. Agora deu certo. É isso aí, um ponto estranho, mas é esse ponto, tá? Eu vou anotar ele aqui e vou apagar as contas pra gente ter espaço aqui. Então, isso daqui vai ficar o ponto menos 29 sobre 14 menos 37 sobre 14. Próxima. Essa reta B tá um pouco mais enjoadinha, né? Porque ficou 3, o 5, 7, todo número que não simplifica, as outras curvas, as outras retas estão mais simples. Agora a gente vai fazer a interseção entre a reta B e C. E já mais um detalhe, né? Nem todas vão se encontrar, né? Então, por exemplo, essa reta aqui, ó, isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Aquela primeira reta lá, tá de azul. Essa verde vai ficar aqui assim. Essa que tá roxa vai ficar mais ou menos aqui assim. E a amarela fica mais ou menos aqui assim. Então, nenhuma é paralela. Então, elas até se encontram, mas às vezes elas vão se encontrar lá fora. Então, não tem necessidade da gente fazer. Tá? Então, vou fazer mais ou menos o desenhozinho aqui pra gente ver quem se encontra, ó. Então, a gente fez primeiro essa azul e a verde. E a gente encontrou esse ponto aqui. Agora, eu vou fazer essa aqui, y igual a menos 13, menos 2x mais y igual a 9. Vou fazer por soma esse daqui. Vou multiplicar uma linha por menos 1, a de baixo. Então, ó, multipliquei a linha de baixo toda por menos 1. E agora eu posso somar as duas linhas. 5x menos 2y, 3x. Y menos y vai cortar. Menos 13 com menos 9 vai ficar menos 22. Então, x vai ficar menos 22 terços. Menos 22 terços, tá certo isso? E, deixa eu ver qual ponto é esse aqui. Ponto lá da frente. Esse aqui que a gente tá vendo agora. Deixa eu ver se tá certinho. A e C, 5x mais y igual a menos 13. 2x mais y igual a 9. Ok, isso pra gente não seguir errado. 3x igual a menos 22, menos 22 terços. A gente vai pegar o x, substituir no y. Na linha de cima ou de baixo, ou aqui atrás, tanto faz. Então, 5 vezes menos 22 terços
mais y igual a menos 13. Então, aqui vai ficar menos 22 vezes 5, vai ficar 110 sobre 3, mais y igual a menos 13. Y igual a menos 13, mais o 110 sobre 3. Aí, esse 13 eu vou multiplicar agora por 3, em cima e embaixo, vai ficar menos 39 mais 110 sobre 3, 71 sobre 3. Vamos guardar isso aqui. Rapidinho que eu acho que eu tô na frente aqui. Guardar esses pontos. O x menos 22 terços. O y 71 terços. Agora a gente vai... Eu acho que não era para ter feito o A e o C. Marquei errado aqui qual era qual. Vou fazer o A e o D também, aí a gente vê no desenho qual que vai ficar para dentro aí da nossa região, tá? Então, A, 5x mais y igual a menos 13 e a D, y igual a 3. Essa é mais rápida, né? O y já está isolado, então a gente só vai jogar ele aqui em cima. 5x mais y, 3, igual a menos 13. 5x igual a menos 13 menos 3, que vai dar menos 16, x igual a menos 16 sobre 5. Esse ponto aqui que a gente vai usar, mas a gente vai descobrir isso depois, tá? Então, vamos anotar aqui que esse ponto vai ser o menos 16 quintos e o 3. Agora, a gente vai fazer a interseção entre B e C e depois o B e D também. Fazer todos e a gente vê qual a gente vai usar. B, menos 3x mais 5y igual a menos 7. E o D e o C, 2x mais y igual a 9. Vou isolar esse y aqui, 9 menos 2x. E vou jogar aqui em cima, vai ficar menos 3x mais 5 vezes y igual a menos 7, menos 3x mais 45, menos 10x igual a menos 7. Menos 10x com menos 3x, menos 13x. Do outro lado, a gente vai ter menos 7, menos 45, vai dar 52, menos 52. Então, aqui, ó, troco o sinal dos dois lados, 52 dividido por 13, e isso daqui dá exato, dá 4. Agora, a gente volta x igual a 4 lá no nosso x. Então, y vai ficar igual a 9 menos 2 vezes x, 8. Y vai dar 1. Então, vai dar o ponto 4, 1. Próxima interseção. Interseção entre B e D. menos 3x mais 5y igual a menos 7 e D, y igual a 3. Se o y igual a 3, é só substituir ele ali em cima. Menos 3x mais 5 vezes o y, que é 3, igual a menos 7. Menos 3x igual a menos 7. 5 vezes 3, 15 para o outro lado.
menos 15. Menos 3x vai ficar igual a menos 22 sobre o menos 3. Menos 3 depois, né? Menos 22, x igual a 22 sobre 3, já cortando os sinais. X, então, é menos 22 terços. E o y é 3. E a última interseção é C e D. Depois a gente vai avaliar quais a gente vai querer, tá? C, 2x mais y igual a 9. E y igual a 3. Então, se y é 3, a gente coloca ele aqui. 2 vezes x mais y igual a 9. 2x igual a 9 menos 3, 6. X igual a 3. Então, a gente tem o ponto 3, 3. A gente vai marcar todos esses pontos no gráfico e avaliar quais a gente vai definitivamente deixar na nossa região, tá? Vou anotar todos esses pontos aqui. Menos 29 sobre 14, menos 37 sobre 14. Aqui deu mais trabalhinho para fazer, né? É a próxima, menos 22 terços, 71 terços, menos 16 quintos e 3, 4, 1, 22 terços, 3 e 3, 3. Apagar aqui. Treinem bastante sistema, gente, para vocês conseguirem fazer isso bem rápido, que é uma questão que dá um trabalhinho maior na prova, né? Vamos desenhar aqui, então, nosso gráfico agora. Então, ó, o primeiro gráfico, ele passava aqui no menos 3, 2, para a gente ter uma ideia de onde ele passa, né? E aqui no menos 2, menos 3. Ele inclui, então já vou desenhar do jeitinho que ele vai ser mesmo, tá? Incluindo aqui. É bem grande para a gente ver onde eles vão fazer a interseção. Nem tanto. Aqui assim. Tá, próxima. A gente tinha aqui o 2 e esse número aqui bem pertinho, né? Negativo. E no 3, esse daqui, né? Era menos 0,2 e 0,4. Então, de verde agora aqui, verde, né? Então, a gente vai ter o 2 um pouquinho aqui embaixo e o 3 um pouquinho aqui em cima. Esse gráfico aqui. Desenhar ele bem bonitinho. Vou colocar aqui que esse aqui é o A e esse aqui foi o B. Agora, o C, fiz de roxo. 2x mais 9, mais y igual a 9. Então, ó, ele foi aqui o ponto 3, 3. E o ponto 5, 1. Já tá até fora aqui, ó, mas é só pra gente conseguir desenhar assim. Por fim, o y igual a 3. De amarelo aqui. Ruim de enxergar esse amarelo, né? Vou botar.
Então, tá vendo, ó, que algumas elas vão se encontrar lá fora, mas a gente vai usar esse ponto aqui? Não vai. Vamos ver, na verdade, né? Vai que a região pode dar para cá. Mas então, ó, a gente tem essa interseção, essa aqui, essa, essa, e tem que ter mais uma. O azul e o roxo vão se encontrar lá em cima, ó. Lá em cima, tá? Então, ó, menos 29 sobre 14, a gente viu que isso era mais ou menos aí menos 2 e um pouquinho, né? E essa daqui é a interseção entre A e B. Então, é essa aqui, ó, menos 2. Aqui parece que está passando exatamente no menos 2, mas é no menos 2, 0, 4 e tudo aquilo que a gente viu, tá? Então, essa interseção, na verdade, é o menos 29 sobre 14. Aí você pode colocar isso num cantinho, dá um nome para esse ponto e coloca ali que o ponto vai ser tal. Vou dar até um nome para o ponto em vez de dar para a reta agora, ó. Chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C e esse ponto de D. A gente pode até botar esse ponto E e o ponto F vai dar lá em cima. Não vou colocar, mas pode ser que precisaria, tá? Mas a gente não vai usar, então eu vou deixar assim. Então, aqui, esse primeiro aqui foi o ponto A. Esse segundo foi a interseção de A e C. Esse aqui é o que a gente não vai usar, porque vai dar lá em cima, seria o F. Esse aqui, terceiro, depois a gente fez interseção entre A e D. Se não me engano, é o ponto C. 4, 1, eu acho que é esse D aqui. E aí o ponto B que ficou faltando. Vou botar sem nome, fica melhor. Então, ó, a gente já tem aí o desenho, que são esses pontos aqui, tá? Então, esse ponto que tá aqui fora não vai precisar dele. E a gente vai agora, na verdade, juntar as partes de região, né? Que a gente só fez as retas. Então, ó, esse primeiro gráfico a gente botou aqui para cima. Então, esse azul aqui a gente vai marcar para cima dele, que é essa parte aqui assim. Guarda isso aí, ó. Vou apagar para a gente conseguir fazer as outras. A parte verde foi para cima do verde aqui, ó. É essa parte de cima aqui do verde. A amarela foi para baixo do amarelo. Então, para baixo aqui. E o roxinho foi para baixo do roxinho também. Então, é essa parte aqui. Tá vendo que se eu juntar todas elas vai dar esse miolinho aqui? Lembra que o zero pertencia a todo mundo, né? Então, ó, vai dar essa partezinha aqui. Tá? Então, essa daí é a nossa região. O ponto C é o ponto... agora dá pra gente ficar melhor. O ponto C, o ponto 3, 3. Esse é o C. O D é o 4, 1. Então, um pouquinho fora aqui, né? Mais 4, 1, será? É, gente, é porque eu perdi a anotação de qual foi o qual. Mas na hora da prova, vocês coloquem direitinho aí. Né? A reta tal, para saber de onde que o ponto veio de qual interseção, tá bom? Mas esse daqui foi o B, o ponto B ali, se não me engano. São dois negativos, ou então, esse é o ponto B. Ponto A, ele tem o X positivo no 3. Então, esse aqui é o ponto A, agora foi. E o ponto B? Não, nesse não. Esse aqui. Porque o X é negativo e o Y é positivo no 3. Então, esse é o A. E o ponto D que está faltando foi a última interseção que a gente fez. Deixa eu ver qual é o ponto D. Ele é positivo nos dois. Então, é o 4, 1 mesmo. Ponto D que no desenho ficou um pouquinho fora. 2, 3, 4, 1. Pelo desenho mesmo, teria que ser aqui embaixo. Então, na hora da prova, você tem que fazer a métrica bem direitinho, para não dar ruim, tá? E vai anotando, tá, gente? Aqui, como eu precisei apagar, acabei perdendo de onde os pontos vieram, mas deu aí pra gente identificar no fim das contas, tá bom? Mas, fazer bem organizadinho aí. Vamos para 8. Questão 8.
Considere as retas RS dadas abaixo e K um número real. Então, temos duas retas, essa está nas paramétricas, essa daqui está na cartesiana. Encontre os valores de K para os quais as retas RS são paralelas. Também encontre os valores de K para os quais as retas RS são concorrentes. Então, dependendo desse KI, o T, gente, ele é próprio parâmetro, né? Não é alguém que a gente tem que descobrir, ele é da paramétrica mesmo. Mas esse KI que ele vai mudar. Dependendo do valor dele, minhas retas podem ser paralelas ou concorrentes. Qual a diferença? As retas paralelas, elas nunca se encontram e elas vão ter sempre o mesmo vetor aqui, direção. Ou se eu tiver com perpendicular, o mesmo vetor perpendicular, o mesmo ou múltiplo, né? E quando elas são concorrentes é quando elas têm um ponto em comum. Então, vamos começar aqui para elas serem paralelas. Então, o meu vetor paralelo de R vai ter que ser o mesmo de S. Ou, vamos usar o vetor perpendicular, também é a mesma coisa, tá? O perpendicular de S tem que ser o mesmo perpendicular de R, ou um múltiplo. Inclusive aqui, ó, os valores no plural, é mais de uma opção. Então, ó, x mais y igual a 5, a gente vai ter aí o vetor u igual a um x e um y, que é perpendicular a S. Então, esse vetor u também tem que ser perpendicular a R. Vamos pensar em R agora. Quem que a gente tem? A gente tem aqui um T, ó, é o meu vetor. Então, eu tenho um T e 2K. Esse vetor V, ele é paralelo à reta R. Qual vetor, então, que pode ser perpendicular à reta R? Troca os dois de lugar e muda de sinal em 1. Então, vou botar aqui 2K e menos 1. Esse vetor agora, ele é perpendicular a R. Então, o vetor perpendicular a... Aqui era S. O vetor perpendicular de S e de R tem que ser o mesmo, ou múltiplo, né? Vou botar agora aqui quem é quem. Então, U é 1 e 1. Então, eles têm que ser iguais ou múltiplo aí do 2K e menos 1. Só que o menos 1 aqui está fixo. Então, eu só vou conseguir um valor mesmo aí para o K. Para eles serem múltiplos. Por enquanto, vou fazer assim, então. Então, a gente vai ter, ó. Tá vendo aqui que o 1 tá virando menos 1? Então, eu já sei que eles estão com uma relação aí de menos. Então, vamos multiplicar aqui fora por menos, tá? Então, agora eu tenho 1 sendo igual a 1. Vou melhorar isso aqui. Menos 2K. Menos 1 com menos 1. Mais 1. Então, agora eu igualei aqui o y, para eles ficarem iguaizinhos. 1, então, tem que ser igual a menos 2K. Então, K vai ser igual a menos 1/2. Só essa opção, para elas serem paralelas, tá, gente? Porque o y estava fixado aqui, então não tem como eu pegar múltiplos maiores, né? Que aí não vai ficar igual. Rapidinho, deixa eu pensar aqui. Isso. Tá? Mesmo se eu pegar o múltiplo, aumentar aí o meu múltiplo, em vez de 1, eu quiser o 2, 2, enfim, vou ter que mexer do outro lado e o K vai continuar dando menos no meio. E agora a gente vai encontrar os valores para o K para elas serem concorrentes. Então, para elas serem concorrentes, a gente pode igualar as duas. Só que tá ruim de igualar, porque uma está na cartesiana e uma está na paramétrica. A gente precisa, pelo menos, estar no mesmo formato. Ou as duas na paramétrica, ou as duas na cartesiana. Mas tem um detalhe. A reta concorrente é qualquer reta que não seja paralela. Ó, então, essas daqui estão sendo paralelas. Se eu cruzar, entortar essa daqui um pouquinho, elas vão ser concorrentes, porque lá na frente elas vão se encontrar. Então, para elas serem concorrentes,
é só o meu K não ser o menos 1/2, que elas não vão ser paralelas, obviamente, elas vão ser concorrentes, tá? Então, menos 1/2 faz ela ser paralela e qualquer outro valor vai fazê-la ser concorrente, ok? A gente vai fazer mais algumas, ó, até aqui foi de uma prova, e agora eu peguei mais duas questões de outras provas aí para a gente fazer. Então, para que valores K o triângulo ABC possui área 1, onde A é igual a 1, vou anotar aqui de novo porque fica melhor da gente encontrar, C é igual a K e 0. B é o ponto de interseção das retas RS. Então, R e S aqui, se eu juntar, eu vou ter o meu ponto B. E aí, eu quero que o meu triângulo ABC tenha área 1. Vamos primeiro encontrar quem é o B. Então, interseção entre R e S. Como estava falando na outra questão, né? Pegando o ganchinho, para eu fazer a interseção, eu preciso dos dois no mesmo formato. Então, eu posso usar... Bem parecidas elas, né? E é de outra prova. Então, eu posso usar ou as duas paramétricas ou as duas na cartesiana. Eu vou transformar R para cartesiana, tá? Então, a reta R está aqui. Eu tenho o ponto 1 e 1, pertencente à minha reta R, e eu tenho o meu vetor 1, 2, que é quem está multiplicando no T, que é paralelo à minha reta R. Para eu transformar para cartesiano, eu vou usar o mesmo ponto 1 e 1, só que eu preciso de um vetor. Que seja perpendicular, então troca os dois de lugar, troca o sinal de 1. E agora esse vetor ele é perpendicular a R. E a gente consegue montar cartesiana, então 2x menos 1y igual a C. Quem que vai ser C? A gente pega o ponto e coloca aqui. 2 vezes 1 menos 1, ó. Ponto, botamos ele aqui, igual a C. 2 menos 1, 1. Então, 1 vai ser o nosso C. E essa é a nossa reta R cartesiana. E vou copiar o S aqui de novo. O S na cartesiana a gente tem x mais y igual a 5. Como que a gente vai fazer para igualar? Vou deixar uma letrinha só isolada e depois igualar o que ficar do outro lado, tá? Eu vou deixar o y, que aí ela fica no formatozinho da afim, né? Então, aqui a gente tem menos y sendo igual a 1 menos 2x. Vou mudar o sinal de todo mundo. Na linha de baixo, a gente tem y igual a 5 menos x. Ah, o que a gente está fazendo aqui, ó, é um sistema, tá? Ó, aqui era 2. É um sistema. Não pode usar outros métodos também. Eu boto os dois y assim, igual o que sobrar. Pode usar substituição, soma. O importante é a gente encontrar o x e y que faz com que esses dois aqui sejam iguais, né? O mesmo ponto tem que estar pertencendo às duas. Então, é resolver sistema. Então, a gente vai ficar 2x menos 1, né? Igual a 5 mais 1. 3x igual a 6, x igual a 2. E o meu y, agora eu posso voltar esse x em qualquer linha. Eu vou botar na de baixo, 5 menos x. Então, meu y é 3. Então, o ponto de interseção, que é o meu B, é o 2, 3. Vou colocar isso aqui em cima. B é igual a 2, 3. Agora, a gente vai usar a ideia ali da área de um triângulo. A área do triângulo. Qual que é a formulazinha? A gente vai ter metade do determinante, tá? De quando a gente coloca esses 3 pontos aqui. Então, deixa eu ver como eu vou botar aqui melhor.
A gente tem a formulazinha do paralelogramo, que aí a gente faz só o determinante, e o triângulo vai ser metade, tá? Porque é metade da fórmula do paralelogramo. Então, tá aqui. A área do triângulo é igual a metade do determinante que a gente vai calcular. Esse determinante, metade do determinante do vetor, né? Dos dois vetores. Tá assim, metade do determinante. Esse determinante a gente vai calcular os dois vetores. Então, quem que é o vetor? Ó, a gente tem aqui A, B e C. Eu vou pegar os dois vetores saindo do mesmo ponto. Então, vou pegar AC e vou pegar AB. Então, vou botar AB primeiro. B menos A, a gente tem 2 menos 1 e 3 menos 1. Agora, C menos A, a gente tem K menos 1 e menos 1. Ficou assim. Esses dois vetores, a gente vai calcular o determinante entre eles. Então, vai ficar assim. 1, 2, K menos 1 e menos 1. Determinante, como que a gente faz? Esse vezes esse vezes esse, tem que trocar o sinal dessa daqui. Então, vai ficar 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes K menos 1, mas trocando o sinal. Então, menos 2 vezes K menos 1. Tá aqui embaixo, então. Determinante vai ficar menos 1 menos 2K mais 2. 2 menos 1. Então, 1 menos 2K. Então, a área do triângulo é igual a 1/2 do determinante. E a questão pediu que essa área fosse igual a 1. Então, agora a gente vai resolver essa expressão. Vou passar o 2 para lá multiplicando, vai ficar assim. Vou passar o 1, subtraindo, então 2 menos 1, 1. K vai ser igual a menos 1/2. Mas aqui, gente, é o módulo. Tinha faltado isso, o módulo do determinante, tá? Então, a gente vai ter outra opção. 1/2. Pega a parte negativa agora. Então, vai ficar menos 1 mais 2K igual a 1. Então, o módulo, a gente pega a parte que fica igualzinha, 1 menos 2K, e pega uma parte, né, o outro lado aqui mudando o sinal, menos 1 mais 2K. Então, a gente vai ter, passa o 2 para lá de novo, menos 1 mais 2K igual a 2, menos 1 vai para lá somando, 2K igual a 3, K igual a 3 meios. E essa aí foi a nossa questão. Essa questão é da prova de 2023.1, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha nela depois. E essa daqui, para a gente terminar, questão da prova de 2019.1. Para que valores de n pertencente ao real, o paralelogramo ABDC tem área 10, parecido, só que agora a gente tem um paralelogramo. Então, aqui, onde A igual a 0, 1, B é o ponto de interseção das retas, C é o ponto N2 e B é a interseção aqui. E D a gente também precisa encontrar. Se as retas aqui, né? Se isso é um paralelogramo, o fato de eu ter 3 pontos tem como eu encontrar o último facilmente, tá? A gente vai de novo começar
pelas interseções. Aqui a gente está com duas paramétricas, então vou usar as paramétricas. É só a gente igualar isso e isso aqui. Então, vai ficar assim. A parte que eu igualo meu x vai ficar t mais 1 igual a k mais 2. E a parte que eu igualo meu y vai ficar 4t mais 3 igual menos k menos 3. Nosso objetivo é encontrar o t ou o k. Um só que a gente encontrar já é suficiente. Se a gente encontrar o t, a gente vai voltar ele aqui e descobrir quem é o ponto x e y. Se a gente pegar o k e substituir aqui, vai dar o mesmo ponto x e y. Então, a gente vai dar uma arrumadinha aqui, vou passar esse 1 para lá. E a gente vai ter t igual k mais 2 menos 1, k mais 1. Aqui embaixo, dá uma melhorada também, vai ficar 4t igual... Vou passar o k para cá também, tanto faz. 4t mais k, botar os números lá, menos 3, menos 3, menos 6. O meu t já está isolado, então eu vou substituir embaixo. 4t, quem é t? K mais 1, então estou fazendo pelo método de substituição, tá? Mais k igual a menos 6. 4k mais 4 mais k igual a menos 6. 4k com mais k, 5k. Menos 6 com menos 4, menos 10. Então, k vai dar menos 10 dividido por 5, menos 2. Menos 2. E aí, a gente vai voltar aqui na reta 2, que é onde tem o k, para a gente descobrir nosso ponto de interseção. Então, k mais 2 vai ficar menos 2 mais 2. E aqui, menos k, menos 3. Então, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 1. Então, o nosso ponto B é o ponto 0, menos 1. Se você encontrar o t e voltar o t lá, também vai dar a mesma coisa. Vamos apagar aqui. Agora, a gente precisa encontrar o ponto D. Vou chamar aqui de x e y. Ou a gente viu C primeiro. Vou pensar aqui, vou fazer o C primeiro. A gente não vai conseguir encontrar o D se o C ainda está em função de n. Tá? Então, o que a gente tem no paralelogramo, gente? A gente vai ter que isso, né, as duas aqui são paralelas e essas duas aqui têm que ser paralelas também. Qual o nome do nosso paralelogramo? Isso importa, tá? Ó, A, B, D, C. Vou colocar nessa ordem. A, B, D, C. Posso ir rodando para qualquer lado, mas desde que nessa ordem, rodando assim, não fazer trocando ordem. Então, a gente lê assim, A, B, D, C, tá? Então, quem que são as minhas retas paralelas? Eu tenho que AB, ó, é paralelo ao CD. Tá? Então, aí, sobre o nosso paralelogramo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Rapidinho. Só dando de novo para organizar a questão aqui. Tá. O ponto D a gente ainda não sabe quem é e o ponto C também não, mas a gente sabe que a reta CD ela é paralela à reta AB, tá? Outra forma que a gente pode fazer é usando aqui o AB e o AC. E a gente pode colocar que o produto interno deles tem que dar menos 2. A gente vai usar isso.
Então, a gente vai fazer o seguinte, produto interno de AC, então, AB primeiro, né, faz mais sentido, e o AC tem que ser igual a menos 2. Como que a gente calcula produto interno? Só um instantinho, gente, rapidinho. Só organizar uma coisa aqui na minha cabeça. Quem que é o vetor AB? B menos A. 0 menos 0, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Quem que é o vetor AC? C menos A. Então, vai ficar N menos 0 e 2 menos 1. E aí, o produto interno deles, a gente vai multiplicar um com o outro. Então, vai ficar 0 vezes N, 0, mais menos 2 vezes 1, menos 2, dando o nosso menos 2 aí. Então, a gente descobriu isso aqui, ó. O produto interno deu menos 2, tá? Produto interno, esse vezes esse, mais esse vezes esse. E aí, o que aconteceu? O nosso N cortou, tá vendo? Porque ele multiplicou por 0. Então, a gente descobriu que o produto interno entre os dois é menos 2, mesmo sem a gente saber quem é o N. Outra coisa que a gente pode calcular é o tamanho do AB e o tamanho do AC. Para a gente jogar na próxima formulazinha, tá? Então, vou dar um espaço aqui, ficou muito junto. Qual que é a norma de AB? Raiz de... Aí, eu vou pegar o x e o y do meu vetor e levar ao quadrado. Então, 0 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado. Vai ficar norma de AB igual raiz de 0 ao quadrado, 0, menos 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4, que é 2. Qual que vai ser a norma de AC? Norma de AC, a gente vai ter raiz. AC ficou N e 1. Então, N ao quadrado mais o 1. Eu tirei negativo aqui. 1 ao quadrado. E aí, já está pronto esse. E a gente fez tudo isso para a gente jogar em outra área, né? A gente fez nessa questão aqui uma área usando determinante. Então, foi uma forma de fazer. Agora, a gente vai fazer uma área usando a formulazinha. E a gente vai colocar raiz de uma norma ao quadrado mais a outra norma ao quadrado. E aí, lembra que eu falei lá no começo que a gente tem aqui, ó, e a gente vai pegar os dois vetores saindo do A, então AB e AC, tá? Por isso que a gente calculou essas duas normas. AC ao quadrado. Menos tudo dentro da raiz aqui. O produto interno ao quadrado. Então, o produto interno de AB e AC ao quadrado. Deixa eu aumentar essa raiz aqui. Tá? Então, essa formulazinha aqui a gente pode usar para essa área também. E a questão disse pra gente que a área tem que ser 10. Agora, a gente vai descobrir quem é esse N. Então, ó, a norma de AB ao quadrado vai ficar... Ai, perdão, gente, aqui, né? Aqui é vezes, tá? Vai ficar 4. Porque é 2, quadrado, 4. A norma
de AC ao quadrado vai ficar n ao quadrado mais 1. O quadrado tirou essa raiz. Menos o produto interno que deu menos 2 ao quadrado, 4. Ficou assim. Pegar essa raiz e passar para o outro lado, né? Levar os dois lados ao quadrado, vai ficar 100 igual a 4n ao quadrado mais 1 menos 4. Passa para lá o menos 4. Vai ficar 96 igual a 4n ao quadrado mais 1. Divide por 4. Então, vai ficar 24. Vamos passar o mais 1 para lá como menos 1. Igual a n ao quadrado. Rapidinho que eu tive alguma coisinha aqui de sinal que era para ter dado 25. Então, um instantinho, 100. Aqui, ó, menos 4 passa para cá com mais 4. 104. Isso aqui vai dar 26, né? Dividimos por 4 dos dois lados, passou 4 dividindo. E agora 26 menos 1, 25. Então, meu n, ele pode ser 5 ou menos 5, porque 5 ou menos 5 ao quadrado vão dar 25. Então, já encontramos as duas possibilidades aí que a gente tem para o nosso ponto C. C pode ser 5, 2, ou C pode ser menos 5, 2. Recapitulando o que fizemos aqui, a gente queria usar essa fórmula da área, então a gente calculou o produto interno, que acabou ficando sem n nenhum e deu menos 2. A gente calculou a norma de AB e a norma de AC. E o produto interno entre os mesmos vetores, né? AB e AC, porque tem que pegar sempre os dois vetores saindo aqui do mesmo ponto. Colocando nessa formulazinha, a gente encontrou n igual a 5 ou menos 5. Encontramos os dois valores possíveis para o C. Agora, a gente tem que achar quem é o D. E aí, a gente vai usar a informação de serem paralelos. Então, AB é paralelo a CD. Quem é AB? A gente fez, né? 0, 2. Quem é CD? O D eu não coloquei aqui, mas vou chamar de x, y. Então, vai ficar x. Aí, a gente tem duas opções. Vamos fazer quais duas, tá? Vou começar com essa primeira aqui. Vou botar aqui C1, C2. Fazer com C1. D menos o C. Então, x menos 5 e y menos 2. E esses vetores precisam ser iguais. Então, a gente vai botar aqui 0 é igual a x menos 5. Então, meu x vai ser 5. E 2 é igual a y menos 2. Menos passa para lá somando. 4 é o meu y. Agora, fazendo a outra opção. Tá de novo a B. E vou colocar o outro C agora, então. Então, vai ficar x menos o menos 5, x mais 5, y menos 2, a conta do y vai ficar igual. Então, aqui a gente tem 0 igual a x mais 5, x dando menos 5. Vou fazer de novo do y aqui, só para ficar registrado. Então, aqui a gente encontrou o ponto D, igual 5, 4. E aqui a gente vai encontrar o ponto D igual a menos 5, 4. E aí, a gente vai fechar aí essa questão. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que não. Tô falando que tem duas possibilidades ali. E é essa a nossa live, então. Desejo que vocês façam aí uma ótima P1. Vocês consigam resolver aí o que for necessário, né? Consigam tirar uma nota aí que você deseja.
Deixa eu ver o que vocês botaram aí no chat. Não poderia fazer a área de ABC como triângulo valendo 5? Não entendi a dúvida. Por quê? Ah, aqui, tá. Poderia. O paralelogramo, gente, ele é o dobro do triângulo, tá? O triângulo é metade do paralelogramo, né? Vou botar um paralelogramo aqui, corto no meio, eu tenho meu triângulo. Então, o jeito de fazer de triângulo e de paralelogramo é a mesma coisa. Por isso que a gente nem usa o ponto D para fazer a área. A gente fez a área antes de saber o D. Então, a gente pega aqui o A, a gente puxa B, puxa C. Faz o triângulo. Poderia, então, também considerar um triângulo de área 5. Só que aí a gente precisa do ponto D, então a gente não pode esquecer por completo que isso é um paralelogramo, tá? Então, essa parte aqui só que o D vai entrar. Gente, a ordem é importante. Se você escrever A, B, C, D, vai mudar completamente quem são os meus vetores, tá? Então, ficaria o vetor AB e o vetor DC, isso faz diferença. Enfim, tá? Então, é importante botar na ordem direitinho A, B, D, C, assim, sempre ver a forma que tiver escrito. Ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. E aí eu escolhi fazer de formas diferentes mesmo, para vocês verem as duas formas de fazer, né? Então aqui a gente fez usando o determinante e aqui a gente fez usando a fórmula, até porque foi legal usar essa fórmula, né? Porque na hora aqui do produto interno o nosso N sumiu, então ficou um Nzinho só aqui, né? Não dando tanto trabalho para responder, mas poderia sim, né? Poderiam ter outras formas de fazer, usando o triângulo como área 5 ou algo outra forma, outra ideia que tem aí de fazer também, tá bom? Então, boa prova para vocês, gente. Até a próxima.